que estavam com ele à mesa, disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizer-lhe. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: casei-me, portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. E então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Esta parábola é a parábola de número, acredito que a 25 que nós já estamos. Nós estamos estudando todas as parábolas de Jesus, meditando em cada uma delas e procurando ver, extrair delas as verdades que Jesus ensinou. As verdades que Jesus ensinou não é para a gente saber mais que outros, mas é para a gente praticar. E uma vez praticando, a gente possa verdadeiramente ser o que Deus quer que a gente seja. Viver como Deus quer que a gente viva. Amém? E a parábola da grande ceia, já diz a grande ceia. Ela fala de um convite especial que o pai de família fez. E a gente sabe que Deus é o pai de família. Deus é o pai das famílias da terra. Amém? Deus criou a família. O diabo quer destruir a família. A gente sabe aí que a esquerda tem uma ideologia de destruir a família. Porque destruindo a família, destrói a sociedade. Então, todo cristão, e isso aqui não é política, isso aqui é Bíblia, ele tem que valorizar a família. Amém? Valorizar a família, porque o pai de família é Deus. Deus criou a família. A família é a coisa mais importante da sua vida depois de Deus. Amém? Depois de Deus é a tua família, a coisa mais importante da sua vida. É por isso que você tem que aprender a palavra, porque de repente você será o pastor, a pastora da sua família, aquele que vai guiar a tua casa, que vai lá na tua casa exortar, ensinar, orientar, porque você conhece, porque você acredita, porque você vive isso. Amém? Então, a Bíblia diz que o pai de família, ele fez um convite às pessoas que ele tinha um endereço e mandou convidar essas pessoas. Irmãos, quantas pessoas têm sido convidadas a aceitar Jesus? Quantas pessoas têm sido convidadas a receber de graça a salvação? Quantas pessoas um dia disseram: sim, Jesus, eu nego esse mundo, eu vou seguir Jesus até o fim, eu vou ser fiel a Jesus. Aí no meio do caminho, começa a abandonar a ceia do Senhor, começa a abandonar o banquete, começa a deixar de lado a comida de Deus, aquilo que Deus prepara para a nossa vida. Hoje, por exemplo, tem uma mesa posta neste lugar, e nessa mesa não falta nada, tem tudo. Deus nos serve da comida do céu. Por isso que Jesus disse: eu sou a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, esse não terá mais fome nem necessidade, esse será suprido. Diga glória a Deus. Então entender isso é saber, ele me convidou e eu vou. Diga glória a Deus.
Cada culto Ele me convidou e eu vou. Não precisa ninguém dizer hoje tem culto, mas se alguém me disser, eu vou me alegrar. E vou dizer como o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa de Deus. Por quê? A gente não pode, do meio para o fim da nossa vida, viver como religiosos, que apenas cumpre compromissos, mas não tem mais vida espiritual. A vida é espiritual. Diga comigo, a vida é espiritual. Entenda que se você não for espiritual, você não tem vida, porque a vida é espiritual. E a nossa vida será um reflexo da nossa vida espiritual. Por isso que nós temos que aprender o que Jesus nos ensinou. E nessa parábola, ele convidou gente importante. E essas pessoas eram importantes. Essas pessoas tinham dinheiro para comprar campo. Eram pessoas que estavam abençoadas. Sim ou não? Sim ou não? Se a pessoa tem dinheiro para comprar campo, ela está abençoada. Naquele tempo não tinha trator, era juntas de boi, né? Mas quem tinha dinheiro para comprar juntas de boi, 5 juntas de boi, tinha dinheiro. Sim ou não? Tinha dinheiro. Então era uma pessoa bem abastada. E outra pessoa que casava também era uma pessoa que já tinha, né, já estava ali com a sua família. Então uma pessoa que já estava construindo um destino, um caminho. Todas essas pessoas foram convidadas. Todos esses tipos de pessoas se excusou, se desculpou, dizendo: me dê por excusado que não poderei, me desculpe, mas eu não poderei ir porque eu comprei um campo. Preciso ir ver o campo. Veja bem isso, preciso ir ver o campo. Mas será que tem que ser naquele dia? Não dá para deixar para ver o campo no outro dia? É assim que muita gente faz na hora do culto. Eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso ver tal coisa. Eu preciso. E aí o que ela sacrifica? O banquete. Sacrifica o convite. Não vou poder ir. É verdade que tem gente que está impedido mesmo. Não tem meio de chegar naquele dia. Enfim, não depende dela. Mas aprenda a extrair as verdades do Evangelho que vai fazer a diferença na sua vida. Que vai fazer você a diferença. Você ser a diferença. E a diferença é o salvo. Diga glória a Deus. A diferença é o salvo. É o transformado. Então ele diz sempre para Jesus o quê? O que ele diz para Jesus? Sim. O que ele diz? Sim. E para o diabo quando vem oferecer? Não. É sim, sim e não, não. E não adianta o diabo insistir que é não. E não importa o que Jesus nos diga para fazer, nós dizemos sim. Por que a gente diz sim? Por que a gente é obrigado a dizer sim? Obrigado, pastor. Sim, a gente é obrigado. Porque o dia que você aceitou Jesus, o dia que você decidiu se batizar, você estava com uma fé em alta e você disse assim: eu nego a minha vida nesse mundo e daqui para frente eu vou servir Jesus. Você fez um voto lá na água, dizendo, levantou a mão direita e disse assim: eu confesso que eu sou um pecador, que eu estou arrependido dos meus pecados e agora eu vou seguir Jesus e eu vou seguir durante toda a minha vida e eu vou servir Jesus. Enfim, você fez o voto. Mas muita gente esquece o voto. Tem gente que até se batiza 2, 3, 4 vezes, como se o batismo pudesse salvar a pessoa. Nenhum batismo pode salvar a pessoa, mas a nossa conduta, quando entendemos o poder da palavra, diga o poder da palavra, e a oportunidade que Deus dá, porque essa ceia fala de oportunidade. Olha só, preste bem atenção. Por isso eu já digo, em nenhum culto nós deveria faltar, mas existe um culto que quem é salvo de verdade nunca deveria, quem tem temor de Deus nunca deveria faltar, que é o culto da Santa Ceia. Amém, irmãos? Nunca, de maneira nenhuma, sem negociação. Por quê? Porque é uma grande ceia. Essa parábola fala exatamente disso, porque é o dia em que Jesus serve a carne dele e serve o sangue dele. Ele se serve, ele se entrega por amor de nós. E aí de repente nós vamos ver outras coisas que nós estamos ocupados nesse mundo. Irmão, não importa o tamanho do teu projeto, tu pode estar no meio do projeto e terminou o teu fôlego de vida, e daí? Quem vai terminar o teu projeto e para onde tu vai? Isso que é mais importante. Teu projeto não interessa mais, mas
e o teu projeto com Deus, e a tua vida com Deus. É isso que importa. Essa é a coisa principal, que tem gente que deixa para depois. E aí vai ser grande o estrago na eternidade, porque Deus vê tudo, sabe tudo, conhece tudo. E conhece as nossas fraquezas, mas dar desculpa não é fraqueza. Dar desculpa é negar o convite. Quem está entendendo, diga amém. Então um certo homem fez uma grande ceia, convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Mas todos começaram a dar desculpas. Um disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. O outro: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. O outro: casei-me e por isso não posso ir. O Senhor, indignado, como é que Deus fica? Como é que Deus fica? Indignado. Deus se indigna, a Bíblia diz que Deus se indigna todos os dias, só que Ele tem misericórdia. Amém? Ele tem misericórdia, mas Ele se indigna. A Bíblia diz que Deus se indigna todos os dias com alguém. Deus se indigna todos os dias. Então o Senhor, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e traz quem agora? Quem é que vai trazer agora? Quem é que é para vir agora? Traz os pobres. Porque lembra que aquelas pessoas tinham dinheiro para comprar campo, comprar tratores, né? Vamos colocar no dia de hoje. Comprar umas máquinas de 1 milhão, comprar tratores de 1 milhão de reais. Tinham dinheiro para comprar. Estavam bem, estavam casados, não precisavam de nada, estavam com tudo. Agora, ele diz assim: deixa de fora essa gente. Traz agora, olha só, sai pelos... Indignado disse: sai depressa pela rua, traz os pobres, aleijado, cego e coxo. Parecem umas pessoas, né? Desvalidas, sem valor nenhum. Mas ele diz: eu quero esses aí agora. Esses aí para ocupar o lugar daqueles. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, outras pessoas eram para estar no nosso lugar. Sabe por que nós estamos aqui? Porque muitos recusaram o convite. Muitos tiveram a chance e não aproveitaram. Quem está aproveitando, diga amém. Então ele disse mais ainda. Ele disse assim: sai pelos caminhos. E depois disse: sai pelos caminhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu quero até que force, mas a minha casa tem que estar cheia. O que Deus quer na casa dele? Diga assim: casa cheia. Você acha que os irmãos, todo mundo se importa com isso? Tem gente que não se importa. Um dia eu vou, um dia eu não vou, tanto faz, eu não faço diferença, a pessoa pensa. Mas faz diferença. Faz diferença. Porque Deus diz na sua palavra que Ele quer a casa dele cheia. Então, pelo menos, nós, se todo mundo viesse, teríamos lugar para encher todas as cadeiras. E aí já dava para botar mais cadeiras. Amém, irmãos? Se todo mundo tivesse essa consciência, se todo mundo entendesse: Deus me chamou, Deus me escolheu, e é um privilégio, eu não vou faltar mais culto. São tão poucos cultos, por que eu vou faltar? É só 1h30, 2 horas no máximo, nem isso chega. Por que eu vou faltar? Se Deus foi quem me escolheu, você está entendendo? Então, muitas pessoas já não se importam, e muitas pessoas não vão entrar no céu por causa desse detalhe, que estão deixando de lado, porque o que nós viemos fazer aqui, agora, nesse lugar, o que você veio fazer? Eu vim cultuar a Deus. O que é cultuar no original? Cultivar. O que é cultivar? Você pega uma planta e cuida dela. Você cultiva ela. Você aduba ela para ela crescer e dar. E o que a gente faz num culto? O que é culto? Você se achega a Deus. Se achega a Deus, cultua a Deus, adora a Deus. É a igreja cultuando a Deus, adorando a Deus, Deus vindo para o meio da igreja. Por isso que ele diz: se tiver 2 ou 3, eu já estou no meio deles. Você está cultivando a sua vida com Deus, você está cultuando, você está adorando. Deus está em você, você está em Deus. Então isso vai manter você vivo. Amém, irmão? Vivo. Agora a pessoa vai ficando tão longe, irmão, que ele já chega estranho na igreja. Aqueles que demoram demais para vir já chegam estranho. Mas quem está aqui todo dia é normal. Ele entra de costa, entra de lado. Entendeu? Para ele tem casa. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem gente que já chega que parece que ele não está mais em casa. Por que essa falta de espírito? É a falta do espírito. Do espírito que a gente recebe aqui. Amém? Quando a gente está em cada culto. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, eu não estou inventando isso. Você leu na sua Bíblia. Você vê que diz aí na sua Bíblia: pois nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Então quando a gente diz não para Deus, Deus diz: então tá. Tem certeza?
Então tu não vai provar da minha ceia. E ele não está falando daquela ceia que a gente serve aqui. Está falando daquela ceia que vai ter lá na eternidade. Lá vai ter uma ceia. A Bíblia diz que vai ter um banquete. Vai ter um casamento no céu. E aí vai ter uma ceia. Mas ele chamou. Ele chama e chama. Ele continua chamando. Mas muitos ainda continuam se fazendo desentendido. Não entendi direito. Não é bem assim. Isso aí, na mente da pessoa, quando ela fica rebatendo, a gente tem que entender que já tem um espírito ali, o contrário, que não é de Deus, que está dizendo na vida dela, não é bem assim, não é desse jeito. Então leia a Bíblia. Por que você tem que ler? Para você saber, você ter certeza, é isso que está escrito aqui.